Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre as novidades do Visual Studio 2015. Lembrando que a versão final do Visual Studio 2015 ainda não foi liberada e tudo que for falado e for mostrado aqui é com base na versão CTP 6. Fazendo uma relação das novidades já definidas no Visual Studio 2015, porque nós estamos próximos da versão final, eu fiz uma relação de algumas das novidades. Dentre elas nós temos um novo compilador para a plataforma, .NET, um ambiente com um emulador Android, uma nova versão do Entity Framework, a versão 7, o recurso Code Fixer, que eu coloquei aqui porque eu vou falar dele no final da videoaula, a ASP.NET 5 com muitas novidades. Partes agora da plataforma .NET são open source e você pode consultá-las no GitHub. O tão esperado suporte a outros sistemas operacionais, como o Linux e o Mac, para aplicações ASP.NET 5. Novidades no CodeMap, no CodeLane, ferramentas de debug para XAML, ferramentas para o Apache Cordova, um editor JavaScript e por aí vai. Então, você percebe que temos muitas novidades e todas elas vieram e surgiram em função de três estratégias principais que a Microsoft adotou. E eu vou falar dessas três estratégias agora. Nessas três áreas que a Microsoft investiu, fez com que influenciou o desenvolvimento dos principais componentes do Visual Studio 2015. A primeira frente na qual a Microsoft trabalhou é a inovação da plataforma. Com isso, a Microsoft pretendeu inovar, modernizar cada camada, as linguagens, os compiladores, as bibliotecas de classe base, os modelos de aplicativo, os runtimes e as ferramentas. A outra área foi a frente open source, onde a Microsoft procurou trazer alguns dos seus processos para o campo do open source, de forma a obter o apoio da comunidade no desenvolvimento desses componentes, promovendo assim o que a Microsoft chama de um ecossistema .NET vibrante. E a outra área é a multiplataforma, que tem como objetivo expandir a plataforma .NET para as plataformas Linux e Mac. Então, nessas três frentes, a atuação da Microsoft nesses três pilares influenciou todas as alterações que nós vamos ver, e que nós podemos ver aqui nesse diagrama simplificado da arquitetura do Visual Studio 2015, onde nós podemos ver uma base comum, onde temos os runtimes, os compiladores, que vai ser o Roslyn, o NET Framework 4.6, as bibliotecas de classe, o NET Core 5, que vai dar suporte ao Linux e ao Mac, então de forma que nós passamos a ter o NET Framework 4.6 com suporte à plataforma Windows e o NET Core 5 com suporte à plataforma Linux e Mac em aplicações ASP.NET 5 e aplicações Windows Store. Dessa forma, simplificando mais ainda, nós podemos visualizar que no Visual Studio, o NET 2015, eu vou ter o NET Framework, onde eu tenho o NET Framework 4.6 e o NET Core. Aqui vai dar suporte para Windows e aqui vai dar suporte para Mac e Linux. Em aplicações ASP.NET 5, eu continuo com a base comum, onde eu vou ter a mudança de compiladores e algumas alterações, inovações nas linguagens. Eu vou ter um novo compilador de just-in-time,
e novidades nas bibliotecas do NET Framework 4.6. Eu vou procurar agora mostrar resumidamente cada um dos componentes dessa arquitetura. Tá? Vou começar com os frameworks e runtimes. Você sabe que o NET Framework ele é um ambiente de execução gerenciado que consiste de dois componentes principais, que é o Common Language Runtime, que é o CLR, e o NET Framework as Library. Na versão do Visual Studio 2015, a versão do framework vai ser a 4.6, que foi construída em cima da versão 4.5.2. E ela contém novas APIs, melhorias no rastreamento de eventos, correção de bugs. E essa vai ser a versão do NET Framework quando o Visual Studio for liberado na sua versão final. Além disso, eu vou ter o NET Core 5, que vai dar suporte ao Windows, ao Linux e ao Mac. Então, esse é um framework diferente do framework 4.6. Ele é modular, de propósito geral, que pode ser usado em uma ampla variedade de modelos de aplicativos e plataformas. Ele é open source e pode ser implantado modularmente e localmente, lado a lado. E vai apoiar as plataformas Windows, Linux e Mac. Tá? Como você pode notar nessa figura. Então nós temos o NET Framework, que é para os modelos de aplicações que nós já conhecemos, e o NET Core, que vai dar suporte ao Mac e ao Linux em aplicações ASP.NET 5. Além dos frameworks e runtimes, eu tenho os compiladores. No Visual Studio 2015, o compilador vai ser o Roslyn, que é o NET Compiler Platform, que ele é open source também. Então, a plataforma de compilação .NET, que é o Roslyn, ele vai fornecer compiladores para C# e Visual Basic, e ele vai ter uma grande quantidade de API ricas em análise de código, de forma que o Roslyn vai produzir a linguagem intermediária independente de plataforma, incluindo tanto o framework como o core. Vai trabalhar com os dois, o NET Framework e o NET Core. Tá? O compilador base aqui é o Roslyn. Tá? E de forma que o compilador do Visual Studio 2015 vai ser o Roslyn. Agora, além do Roslyn, eu tenho um compilador que é o NET Native Compiler, que vai compilar código C# para código de máquina nativo, que vai funcionar como C++. Esse compilador, a diferença dele para o compilador padrão é que, ao invés de ele trazer a linguagem intermediária para o código nativo usando o just-in-time, ele vai trazer diretamente da linguagem intermediária para o código nativo. Ele compila diretamente para o código nativo, certo? Então o tempo de execução é mínimo nesse compilador e ele vai atuar em aplicações Windows Store. Agora, outro componente que eu quero falar são os compiladores, eu já falei, são o compilador Just-in-Time, que vai ser um novo compilador padrão, que vai substituir o compilador anterior. A diferença dele é que ele é otimizado e reduz significativamente o tempo de inicialização comparado com o Just-in-Time anterior. O outro componente são as Universals Windows App, que é um modelo de aplicativo que permite você compartilhar o código-fonte entre o Windows Phone e os Windows 8.1 ou superior, e são implantados no Windows Store. Essas aplicações elas são executadas usando o compilador .NET Native, que vai compilar a linguagem intermediária para o código de máquina nativo diretamente. E as app models, que na verdade são os modelos de aplicações com os quais você já está acostumado, ou as aplicações Windows Forms, WPF, ASP.NET, Web Forms, MVC5. Todos esses
modelos de aplicação, eles vão fazer parte do Net Framework 4.6, que vão aproveitar todos os recursos do compilador Roslyn, do novo compilador Just-in-Time, né? Então, as suas aplicações Windows Forms, WPF, ASP.NET vão se beneficiar dessas novidades e desses novos recursos. De forma que, de uma maneira simplificada, nessa imagem nós temos o processo de codificação, de build, debug e de deploy, né? Aonde eu, partindo do seu código, ou seja, ele C# ou VB.NET, o Roslyn vai gerar a linguagem intermediária, né, usando as referências da Basic Class Library, né, ou dos módulos NuGet. E, dependendo da finalidade, você, para aplicações no Windows Store, o Net Native vai gerar diretamente no código nativo, né? E, se for ASP.NET, o novo Just Compiler vai fazer um deploy, né, para o Core CLR. Lembrando que tudo isso é válido para essa versão, que é a Visual Studio 2015 Community Technology Preview 6, que é o CTP 6. Você pode fazer o download e baixar aqui, nesse link que eu coloquei aqui. De forma que nós temos muitas novidades. E o que é, afinal, open source nessa nova versão? No Visual Studio 2005, ele não é totalmente open source. Algumas partes dele são open source, como por exemplo, o runtime, né, o compilador Roslyn, uma parte do Netcore 5, que vai dar suporte ao Linux, que ele é open source, ASP.NET 5. E você pode consultar esses recursos no GitHub, nesses links que eu coloquei aqui. E pode também, embora o Net Framework ele não seja totalmente open source, você pode explorá-lo nesse link, tá? Que está colocado aqui. Essas são algumas das novidades. E agora eu vou mostrar, apenas para encerrar essa videoaula, vou abrir então aqui a Visual Studio 2015 CPP e vou mostrar um recurso interessante que é consequência do novo compilador, né? Então eu vou criar um novo projeto. Aqui, independente da linguagem que eu usar, o recurso vai funcionar. Eu vou escolher aqui Visual Basic, Console Application e vou colocar aqui a Visual Studio 2015 News. Criar um projeto bem simples aqui, apenas para mostrar o recurso CodeFixer, né, que é consequência do novo compilador Roslyn. Então eu vou copiar alguns imports aqui, apenas para mostrar o recurso, né? E vou criar também aqui um método que eu vou chamar de calcular. Vai fazer, na verdade, a soma de dois inteiros. É só para ilustrar aqui o recurso, né? Aqui vai retornar N1 mais N2. Aqui eu vou de resultado as integer, resultado igual calcular 45, são os parâmetros que eu estou passando para a função calcular. O CodeFixer, o recurso do compilador Roslyn CodeFixer, ele é interessante. Quando existe alguma coisa arrumando seu código, aparece um light bulb ou uma lâmpada, né, amarelinha aqui, ó, sugerindo. Você clicar nele aqui, ele vai sugerir aqui e vai te mostrar a sugestão para correção que o compilador acha necessária. Então ele está sugerindo remover os imports desnecessários. E aqui ele me mostra em vermelho o que ele vai fazer. E eu tenho um link aqui chamado Preview Changes, que vai me mostrar um preview, uma visualização prévia dessa alteração. A hora que eu clicar, ó, ele me mostra, né, como que vai ficar. E
se eu quiser cancelar, eu vou cancelar. Se eu quiser clicar em Apply, ele vai aplicar. Certo? Vamos ver esse recurso aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha errado, eu tenho uma função e eu tenha digitado... Opa! Aqui estou colocando um parâmetro errado. Olha aqui o Lightbulb, né? Se eu clicar, ele vai me dar uma relação de sugestões para corrigir. Tudo isso com um preview. Ele mostra, né? Ó, gerar um método para o N3, gerar o campo N3, né? Olha aqui, ó, gerar um campo somente leitura para o N3, gerar uma propriedade N3, gerar um N3 local, tá vendo? Em todas elas eu posso visualizar as mudanças, né? E posso, se quiser, aplicar ou cancelar, né? Cara, que aqui é... Outra coisa interessante, vamos supor que eu queira renomear essa função. Vou dar um rename. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui somar. Então eu posso selecionar, visualizar as mudanças. Note que ele abriu aqui uma caixinha rename calcular. Encontrou duas referências referente ao nome que eu estou alterando. E eu marquei preview change e vou dar apply. Olha aqui, ele vai me mostrar como vai ficar, né, a alteração. E se eu clicar em apply, ele vai realizar essa alteração. Outra coisa interessante que mudou, e eu vou falar aqui rapidamente, é o gerenciador de pacotes no Get. Ele mudou e você vai ver que interessante. Olha que você pode continuar usando o Package Manage Console, digitar o comando aqui no console, e aqui no Manage no Get Package for Solution, você vai ver que ele alterou aqui vamos selecionar aqui um Entity Framework, apenas para ele me listar alguma coisa aqui. Olha aqui, ó. Então, agora eu posso selecionar e selecionar qual a versão que eu quero, né? Instalar. Ele me mostra a última mais estável e me mostra as versões anteriores. Então vamos supor que eu esteja trabalhando num projeto que eu usei a versão 4.3 ou 5.0. Eu marco aqui, né? E instalo essa versão, ou instalo a versão sugerida, né, que ele me mostra. Então essas duas novidades, são essa do código aqui, realmente vai te dar muita produtividade, né? Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula, lembrando que as novidades não se resumem a isso. Isso aqui é apenas uma amostra, né, do que vem pela frente. Eu precisaria de horas para falar de todas as novidades, tá? Mas eu pretendo fazer isso em outra videoaula, então até a próxima.